Pai Celeste, Deus de toda a glória, fonte de toda a vida e autor da nossa fé, nós nos aproximamos de Ti, não como estranhos ou servos distantes, mas como filhos que anseiam pelo abraço do Pai. Nós chegamos diante do Teu trono com um clamor que brota do mais profundo do nosso ser, um anseio que ecoa o lamento do salmista no Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a nossa alma por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entraremos e nos apresentaremos ante a face de Deus, nós reconhecemos que esta sede não é acidental, esta fome não é opcional. Tu nos criaste para Ti, e os nossos corações andam inquietos enquanto não repousam em Ti. Fomos projetados para a comunhão, fomos moldados para a intimidade. Fomos feitos para andar contigo na viração do dia, como Adão andava no jardim. E nós confessamos que nos perdemos deste caminho. Nós nos distraímos com as belezas da Tua criação e nos esquecemos do Criador. Nós nos embriagamos com as cisternas rotas deste mundo, que não retém água, e nos esquecemos da fonte de água viva que Tu és. Mas hoje, nós nos voltamos para Ti. Nós reconhecemos que a religião sem intimidade é um corpo sem alma. Os rituais, as doutrinas, as atividades da igreja, tudo se torna um fardo pesado e um formalismo vazio se não for alimentado por uma comunhão viva e pulsante contigo. Nós não queremos mais ser meros trabalhadores na Tua vinha. Queremos ser amigos Teus que conhecem o coração do dono da vinha. Nós não queremos mais apenas conhecer a respeito de Ti. Queremos conhecer-Te face a face, espírito a espírito. E a nossa maior esperança, a nossa maior confiança é que este desejo em nosso coração é apenas um eco do Teu desejo por nós. Tu és o Deus que busca. Desde o Gênesis, quando andavas pelo jardim e perguntavas: Adão, onde estás? E a tua pergunta ecoa através dos séculos. Tu não perguntavas por falta de conhecimento, pois Tu és onisciente, mas perguntavas por um anseio de relacionamento. Tu sentias falta da comunhão que havia sido quebrada. E toda a história da redenção é a história de um Deus que busca incansavelmente restaurar esta intimidade perdida. Tu desejaste habitar no meio do Teu povo, e por isso ordenaste a construção do tabernáculo no deserto e do templo em Jerusalém, lugares onde a Tua glória se manifestava. Mas o Teu plano final era ainda mais íntimo, mais radical. Tu enviaste o Teu Filho unigênito, e o Verbo se fez carne e habitou, ou literalmente, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é a expressão máxima do Teu desejo de comunhão. Nele, o véu que nos separava de Ti foi rasgado de alto a baixo. Nele, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo Seu sangue. E a Tua palavra nos dá o mais belo dos convites, na boca do próprio Cristo ressurreto, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Cear juntos. A refeição no Oriente era o ato máximo de comunhão, de amizade, de aceitação. Tu não queres apenas nos salvar, Tu queres cear conosco. Tu queres partilhar a vida conosco. Hoje nós ouvimos a Tua batida na porta dos nossos corações. E em uníssono nós respondemos: entra, Senhor Jesus. A casa é Tua. Abre a porta do nosso coração, não apenas uma fresta, mas escancara-a. Entra, senta-te à nossa mesa e ceia conosco. Nós queremos esta comunhão, esta intimidade que Tu ofereces. Mas para que esta comunhão seja real e profunda, nós reconhecemos que as barreiras que nos separam de Ti precisam ser demolidas. E a primeira e maior de todas as barreiras é o pecado não confessado. A Tua palavra é clara em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Nós confessamos que muitas vezes clamamos por tua presença enquanto nos apegamos aos nossos pecados. Queremos a tua bênção, mas não a tua santidade. Queremos a tua amizade, mas flertamos com o mundo teu inimigo. Perdoa-nos por esta duplicidade de coração. Nós fazemos hoje a oração do salmista Davi no Salmo 51, o clamor de um coração arrependido que anseia por restaurar a comunhão perdida. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Espírito Santo. Nós trazemos diante de ti os nossos pecados de comissão, as coisas que fizemos e que ofenderam a tua santidade. E trazemos os nossos pecados de omissão, as coisas que deveríamos ter feito, as oportunidades de amar e servir que perdemos por causa do nosso egoísmo. Nós os confessamos. Nós não os justificamos, nós os abandonamos. Nós nos apropriamos da promessa de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós recebemos o teu perdão agora. Nós recebemos a tua purificação. Que o sangue de Jesus lave cada mancha, cada culpa e remova a barreira que o pecado criou. Que possamos andar na luz, como tu na luz estás, para que tenhamos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifique de todo o pecado. Queremos ter um coração limpo, pois os limpos de coração verão a Deus. A segunda grande barreira à intimidade é a barreira da distração. Nós vivemos na geração mais distraída da história. O inimigo da nossa alma não precisa mais nos tentar com grandes pecados espetaculares. Basta que ele nos mantenha perpetuamente distraídos com trivialidades. As nossas mentes e os nossos corações, que deveriam ser um altar para ti, tornaram-se um mercado barulhento, cheio de notificações, de manchetes, de entretenimento vazio, de preocupações fúteis. Nós nos tornamos como a semente que caiu entre os espinhos na parábola do semeador em Mateus 13. A semente da tua palavra é semeada em nossos corações, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós confessamos que temos amado mais o entretenimento do que a meditação. Nós gastamos horas consumindo conteúdo que nada acrescenta à nossa alma, enquanto negligenciamos o tempo a sós contigo, no lugar secreto. Perdoa-nos por esta troca insensata. Nós renunciamos agora ao ídolo da distração. Nós tomamos uma decisão consciente de simplificar as nossas vidas, de criar margens de silêncio em nossa agenda, de desligar os aparelhos que nos roubam a paz e a comunhão. Nós queremos aprender a disciplina do silêncio e da solitude, a arte de aquietar a nossa alma para poder ouvir a tua voz. Como o profeta Elias, nós entendemos que tu não estás no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. E para ouvir esta voz é preciso silêncio. Ajuda-nos a buscar este silêncio. Ajuda-nos a desejar a tua presença mais do que desejamos a próxima notificação, o próximo episódio, a próxima novidade. Que o nosso maior prazer seja estar contigo. A terceira barreira é a de uma mente ocupada e ansiosa. Muitas vezes, mesmo quando separamos um tempo para ti, as nossas mentes estão em outro lugar. Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes, planejando o nosso dia, repassando conversas, nos preocupando com problemas. A nossa mente se tornou como Marta, ansiosa e afadigada com muitas coisas. E nós perdemos a boa parte que Maria escolheu, a de simplesmente sentar aos teus pés. Nós queremos aprender a aquietar a nossa mente. Nós nos apropriamos do teu convite no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós ordenamos aos nossos pensamentos ansiosos que se calem. Nós os levamos cativos à obediência de Cristo. Nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, pois sabemos que tu tens cuidado de nós. Nós nos recusamos a permitir que a preocupação roube a nossa comunhão.
Ensina-nos a prática da meditação bíblica, a encher a nossa mente com a Tua palavra, para que ela desloque os pensamentos de medo e de dúvida. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja o sentinela que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nos permitindo focar toda a nossa atenção em Ti durante os nossos momentos de devoção. A quarta barreira que precisa ser removida é a de um coração ferido. Como podemos ser íntimos de um Pai Celestial se a nossa imagem de Pai terreno foi quebrada? Como podemos confiar plenamente em Ti se fomos traídos, abandonados ou rejeitados por aqueles que deveriam nos amar? Nós reconhecemos que as feridas do nosso passado podem projetar uma sombra sobre o nosso relacionamento contigo. Medo de se aproximar, medo de ser vulnerável, medo de ser rejeitado novamente. Nós pedimos agora, Espírito Santo, que Tu sejas o consolador e o curador de nossas almas. Nós pedimos que Tu entres nas memórias mais dolorosas e apliques o Teu bálsamo de Gileade. Onde houver feridas de rejeição, derrama a verdade da nossa aceitação em Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Onde houver feridas de abandono, derrama a certeza da Tua promessa. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Onde houver feridas de abuso, que a Tua justiça e o Teu amor protetor tragam cura e segurança. Nós quebramos toda falsa imagem de Deus que foi forjada pela nossa dor. Revela-te a nós como Tu realmente és, um Pai perfeito, cheio de compaixão e de ternura, que corre ao nosso encontro quando ainda estamos longe, que nos abraça e nos beija, que celebra a nossa volta para casa. Que a cura das nossas emoções abra o caminho para uma intimidade mais profunda e confiante contigo. E a última barreira que pedimos que seja demolida é a da teologia errada, da religiosidade fria. Muitas vezes, nós nos contentamos com um conhecimento meramente intelectual sobre Ti. Nós conhecemos os Teus atributos, a Tua doutrina, a Tua história, mas não Te conhecemos pessoalmente. Nós transformamos o Deus vivo e relacional da Bíblia em um sistema teológico, em um conjunto de regras, em uma força impessoal. Nós nos tornamos como os fariseus, a quem Jesus disse em João 5, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Nós não queremos mais apenas examinar o mapa. Nós queremos conhecer o território. Nós não queremos mais apenas estudar o cardápio. Nós queremos nos banquetear contigo. Nós renunciamos a toda forma de religiosidade que nos dá a aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Nós queremos o relacionamento autêntico, a amizade genuína, o amor apaixonado que a Bíblia descreve. Queremos ser conhecidos por Ti e não apenas conhecer sobre Ti, que a nossa fé deixe de ser uma teoria e se torne uma experiência viva, diária e transformadora. Com estas barreiras demolidas pelo poder do Teu Espírito, nós nos abrimos para cultivar ativamente o jardim da nossa intimidade contigo. Nós nos comprometemos a buscar as disciplinas da graça, não como um meio de obter o Teu favor, mas como um meio de nos posicionarmos para receber mais do Teu amor e de aprofundar a nossa comunhão. Nós nos comprometemos a cultivar o lugar secreto. Nós reconhecemos a importância vital de ter um tempo e um lugar separados todos os dias para estarmos a sós contigo. Como Jesus, que muitas vezes se retirava para lugares solitários para orar, nós também queremos buscar a solitude e o silêncio. Ajuda-nos a sermos disciplinados, a proteger este tempo com zelo contra todas as outras demandas. Que este seja o ponto não negociável da nossa agenda diária. E que neste lugar secreto aprendamos a ser e não apenas a fazer. E aprendamos a nos deleitar na Tua presença, a ouvir mais do que falamos, a adorar em silêncio, a simplesmente descansar em Teu amor. Que o lugar secreto se torne o nosso lugar favorito no mundo. Nós nos comprometemos a nos aproximar da Tua palavra não como um dever,
mas como um encontro. Que ao abrirmos a Bíblia, os nossos corações queimem dentro de nós, como o dos discípulos no caminho de Emaús. Que tu abras o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Que a tua palavra seja para nós mais doce do que o mel. Que ela seja a nossa meditação de dia e de noite. Ensina-nos a ler com um coração faminto, a meditar com uma mente focada, a orar as tuas promessas de volta para ti e a contemplar a tua beleza em cada página. Que a Bíblia não seja para nós um livro de regras, mas uma carta de amor, um convite contínuo para um relacionamento mais profundo contigo. E que a nossa vida de oração seja transformada, que ela deixe de ser um monólogo formal e se torne um diálogo vibrante e contínuo. Ensina-nos a orar sem cessar, a manter uma conversa aberta contigo ao longo de todo o dia. Ensina-nos a compartilhar contigo as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas frustrações, os nossos sonhos. E, acima de tudo, ensina-nos a ouvir. Que a oração seja tanto sobre receber de ti, quanto sobre pedir a ti. E que a nossa adoração seja um estilo de vida. Que aprendamos a te ver em toda parte, a te louvar em todas as coisas. Que o nosso trabalho seja uma adoração. Que a forma como tratamos a nossa família seja uma adoração. Que a nossa generosidade seja uma adoração. Que os nossos corações se tornem altares de onde sobe um incenso contínuo de louvor e gratidão. E que a obediência seja a prova final e a estrada real para uma maior intimidade. Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós queremos esta manifestação. Nós queremos ver-te, conhecer-te mais. Por isso nós escolhemos a obediência. Dá-nos a graça de guardar os teus mandamentos, de andar nos teus caminhos. Que a nossa obediência não seja legalista, mas uma resposta de amor ao teu amor. E que através dela, tu te reveles a nós, de formas cada vez mais profundas, mais íntimas, mais transformadoras. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós temos fome de ti. Nós temos sede de ti. Preenche o nosso vazio. Sacia a nossa sede. Atrai-nos para perto de ti, e nós correremos após ti. Que a busca pela tua face seja a grande paixão, a obsessão santa, o propósito central das nossas vidas, hoje e por toda a eternidade. E que esta busca pela tua face se torne a grande e santa obsessão de nossas vidas, o propósito que define todos os outros propósitos, hoje e por toda a eternidade. Nós entendemos que esta jornada de intimidade é progressiva. É um convite para irmos cada vez mais fundo nos teus átrios, para além do véu, para o lugar da tua manifesta presença. Nós não nos contentamos mais em ficar do lado de fora. Nós aceitamos o teu convite para entrar. Nós entramos pelas tuas portas, que é Cristo Jesus, o único caminho para o Pai. E chegamos ao teu átrio exterior com ações de graças e com louvor. Nós te agradecemos pelo acesso que nos foi concedido, não por obras, mas pelo sacrifício do Cordeiro. Neste átrio, nós nos unimos à grande congregação dos santos, à igreja de todas as épocas, e elevamos a nossa voz em um coro de adoração. Que a nossa vida de comunhão com o corpo de Cristo seja vibrante. Que a celebração coletiva, o louvor congregacional, o partir do pão, a comunhão dos santos, sejam uma parte vital da nossa caminhada, a base a partir da qual nos aprofundamos em Ti. Mas nós não queremos permanecer apenas no átrio. O nosso coração anseia por mais. Nós avançamos em direção ao lugar santo. Nós passamos pelo altar de bronze, onde o sacrifício foi feito, lembrando-nos constantemente do preço que foi pago pela nossa purificação. E nós nos lavamos na bacia de bronze, na Tua palavra, que nos limpa e nos santifica. Então, pela fé, nós entramos no lugar santo, o lugar do serviço sacerdotal, o lugar da devoção diária. E ali, nós contemplamos os móveis sagrados que nos ensinam sobre a vida de intimidade. Nós olhamos para a menorá, o candelabro de ouro com 7 lâmpadas, a única fonte de luz naquele lugar.
Nós reconhecemos que a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós clamamos por uma revelação contínua da tua palavra. Que o Espírito Santo ilumine as Escrituras para nós. Que a luz da tua verdade dissipe toda a escuridão da nossa ignorância e do engano. Que a nossa vida seja constantemente iluminada pela tua palavra, para que andemos na luz como tu na luz estás. Nós olhamos para a mesa dos pães da proposição, os 12 pães que representavam a provisão de Deus e a comunhão com as 12 tribos de Israel. Nós reconhecemos em Jesus o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. Nós queremos nos alimentar dele todos os dias. Que a nossa comunhão com Cristo seja o nosso sustento diário. Que ao partirmos o pão da sua palavra e ao nos lembrarmos dele na ceia, a nossa alma seja nutrida, fortalecida e satisfeita nele. Que a nossa fome seja dele e somente dele, e nós olhamos para o altar de incenso que ficava bem diante do véu, de onde uma fumaça aromática subia continuamente diante de ti, representando as orações dos santos. Nós queremos que a nossa vida de oração seja como este incenso, que ela seja contínua, uma conversa ininterrupta contigo. Que ela seja pura, vinda de um coração sincero, e que ela seja agradável a ti, um aroma suave em tuas narinas. Que as nossas orações, os nossos louvores, a nossa adoração subam diante do teu trono dia e noite. Que aprendamos a viver neste lugar santo, em um ciclo contínuo de sermos iluminados pela tua palavra, nutridos pela tua presença e de oferecermos a ti a nossa adoração. Mas o nosso coração ainda anseia por mais. O véu foi rasgado, o caminho para o Santo dos Santos foi aberto, e nós não temos mais medo de entrar. Com ousadia, pela fé no sangue de Jesus, nós atravessamos o véu e entramos no lugar da tua glória manifesta, o Santo dos Santos. Este é o lugar da comunhão face a face, o lugar do silêncio reverente, da adoração sem palavras, o lugar onde os anjos cobrem o rosto. Aqui, diante da Arca da Aliança, nós contemplamos a tua santidade e a tua misericórdia unidas no propiciatório. Aqui, nós nos lembramos da tua lei perfeita, da tua provisão milagrosa e da tua autoridade sacerdotal. Mas, acima de tudo, aqui nós experimentamos a tua presença, a Shequina, a glória de Deus que enchia o lugar. Este é o nosso objetivo final, Senhor. Momentos de encontro tão reais, tão poderosos, tão transformadores, que somos mudados de glória em glória, na própria imagem do Senhor, pelo Espírito. Nós clamamos por estes encontros. Tira-nos da superficialidade, leva-nos para as profundezas do teu coração. Que a nossa vida cristã não seja uma jornada apenas até o átrio, ou mesmo até o lugar santo, mas uma peregrinação constante, diária, ao Santo dos Santos. Que este lugar de encontro se torne a nossa realidade. E para conhecer-te assim, nós precisamos te conhecer como tu te revelas a nós. Nós pedimos por uma revelação mais profunda de ti, como o Deus Trino. Nós queremos conhecer-te como Pai, o nosso Abba Papai. Que o Espírito de adoção testifique com o nosso espírito que somos teus filhos. Remove de nós todo espírito de orfandade, todo sentimento de desamparo, de rejeição. Derrama em nossos corações a segurança do teu amor paternal. Um amor que não se baseia em nosso desempenho, mas em nossa posição como teus filhos. Que possamos correr para os teus braços em tempos de alegria e de dor. Que aprendamos a confiar na tua provisão, sabendo que tu, nosso Pai, sabes do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Que recebamos a tua disciplina com gratidão, sabendo que tu nos corriges, porque nos amas, para participarmos da tua santidade. Que a nossa intimidade contigo como Pai nos dê uma identidade segura e um senso de pertencimento inabalável. Nós queremos conhecer-te mais. Jesus, o Filho, nós te conhecemos como nosso Salvador e te agradecemos com todas as forças da nossa alma pela tua obra na cruz. Que nunca percamos o assombro e a gratidão pelo teu sacrifício.
Mas nós queremos conhecer-te também como nosso Senhor. Nós nos submetemos ao teu senhorio absoluto sobre todas as áreas das nossas vidas. Que a nossa vontade seja subjugada à tua, que os teus mandamentos sejam o nosso prazer. Nós queremos conhecer-te como nosso amigo. Tu disseste aos teus discípulos: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós queremos esta amizade contigo. Uma amizade baseada na confiança, na transparência, na lealdade. Uma amizade de conversas sinceras, de compartilhar a vida. Nós queremos conhecer-te como nosso bom pastor. Nós somos as tuas ovelhas e queremos aprender a seguir a tua voz mais de perto. Guia-nos aos pastos verdejantes da tua palavra. Leva-nos para junto das águas tranquilas da tua presença. Restaura as nossas almas. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, e mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, que não temamos mal algum, porque tu estás conosco. Nós queremos conhecer-te como nosso noivo. Que a tua igreja, a tua noiva, se apaixone por ti novamente. Que o nosso coração arda de amor e de anseio pela tua volta. Que nos purifiquemos, nos preparemos, nos ataviemos para o grande dia das bodas do Cordeiro. Desperta em nós um amor leal, exclusivo e apaixonado por ti, nosso amado noivo. E nós queremos conhecer-te mais. Espírito Santo, nós te reconhecemos não como uma força ou uma influência, mas como a terceira pessoa da Trindade, nosso Deus, que habita em nós. Nós queremos conhecer-te como nosso Consolador, o Paráclito, aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Nos momentos de dor, de luto, de aflição, que possamos nos apoiar em teu consolo, que transcende toda a compreensão humana. Nós queremos conhecer-te como nosso guia. Tu foste enviado para nos guiar em toda a verdade. Nós nos submetemos à tua liderança. Guia os nossos passos, as nossas decisões, as nossas conversas. Não nos deixes andar segundo a nossa própria prudência. Nós queremos conhecer-te como nosso mestre. Tu nos recordas das palavras de Jesus e nos revelas as profundezas da palavra de Deus. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, ensina-nos os caminhos do Senhor. E nós queremos conhecer-te como nosso poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nós clamamos por uma nova unção do teu poder para sermos testemunhas eficazes de Jesus, para orarmos com autoridade, para vivermos em vitória sobre o pecado. Enche-nos de novo, batiza-nos com o teu fogo, usa-nos para a tua glória. Que a nossa comunhão com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo se torne a realidade central da nossa existência. E o fruto desta intimidade se manifestará em nossas vidas de forma inevitável. Que o fruto do Espírito, como descrito em Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, brote de nós não por esforço próprio, mas como um resultado natural de estarmos conectados à videira verdadeira, Jesus Cristo. Que o nosso caráter seja transformado dia a dia à sua imagem. Que a nossa vida se torne um reflexo da sua glória. Que ao passarmos tempo contigo, a tua glória brilhe em nós, assim como o rosto de Moisés brilhava ao descer do monte. Que as pessoas, sem que digamos uma palavra, percebam que estivemos com Jesus. E que esta intimidade contigo nos dê uma santa ousadia e uma autoridade espiritual. Como Pedro e João diante do Sinédrio, que eram homens indoutos e incultos, mas que maravilharam os seus adversários, que reconheceram que eles haviam estado com Jesus, que a nossa ousadia para falar, para orar, para agir, venha não da nossa autoconfiança, mas da nossa confiança em Ti, aquele com quem temos comunhão. Que a nossa busca por intimidade não seja um fim em si mesma, uma busca egoísta por experiências espirituais, mas que ela nos transforme e nos capacite para sermos Teus embaixadores neste mundo, levando a Tua luz, o Teu amor e a Tua verdade a todos os que nos cercam. Que a nossa vida de comunhão transborde em uma vida de missão para a glória do Teu nome. Nós queremos mergulhar neste oceano do Teu amor,
nos perder na imensidão do teu ser, até que não sejamos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Que esta seja a nossa porção, a nossa paixão, a nossa busca incessante. Nós queremos conhecer-te mais, e mais, e mais, até o dia em que te conheceremos como também somos conhecidos, face a face, na glória eterna. Que a nossa jornada para o teu coração comece de novo, com um novo fervor, uma nova determinação, uma nova fome, a partir deste exato momento, e que ela nunca, jamais tenha fim, e que ela nunca, jamais tenha fim. Que esta sede se torne a nossa companheira constante, não uma sede de insatisfação, mas uma sede santa que nos impulsiona para águas cada vez mais profundas. Que a nossa vida se torne uma resposta contínua ao teu convite para a comunhão, transformando cada momento, seja no trabalho, no descanso ou no serviço, em uma oportunidade de nos conectarmos contigo. Que o véu da religiosidade seja permanentemente rasgado e que cada um ande na liberdade e na ousadia de um filho amado, que tem acesso irrestrito à presença do Pai. Que a tua presença não seja apenas um evento ocasional, mas a própria atmosfera em que vivemos, nos movemos e existimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. No nome daquele que nos amou e se entregou por nós, Jesus. Amém e amém. Se esta oração despertou em você uma fome maior por Deus, saiba que Ele já está batendo à sua porta. Curta este vídeo para que mais corações sejam despertados para esta busca. Siga o nosso canal para continuarmos juntos nesta jornada de intimidade com o Pai. E deixe seu amém. Eu abro a porta nos comentários para responder ao chamado de Deus. Comente também qual é o maior desafio que você enfrenta para ter mais comunhão com Ele.